Trazendo uma nutricionista que vai nos falar sobre obesidade, a nutricionista Ermelinda Lara, que é diretora do Ermelinda Lara e Companhia Personal Diet e nutricionista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Como vai, Ermelinda? Bom dia, Carneiro. Bom dia a todos. É um prazer tê-la aqui. Vamos ter uma conversa diet hoje, né? Exatamente. Nós vamos falar sobre uma coisa realmente que importuna, muitas vezes e que traz muitas dúvidas, traz muitas solicitações, né? Em qualquer consultório médico, qualquer especialidade médica, a obesidade é um fator que realmente leva as pessoas a questionarem o médico frequentemente e não raramente pedirem um tratamento para esse tipo de situação. Mas eu queria começar o nosso programa, Ermelinda, perguntando a você o que é realmente obesidade, o que é uma pessoa obesa, quando você pode se considerar uma pessoa acima do seu peso, ou seja, de uma condição de obesidade. Primeiro é o seguinte, é bom lembrar que a obesidade é uma doença muito grave, tá? Que tem que ser tratada com muita seriedade e de preferência por uma equipe interprofissional, tá certo? Na grande maioria das vezes, o tratamento evolui bem quando o paciente ou o cliente é amparado em todos os seus questionamentos, porque quem é o obeso hoje, né? Ele é uma pessoa sofrida, tá certo? Que muitas vezes ele se culpa pela situação que ele se encontra no momento, ele já sofreu todo tipo de agressão possível e imaginável, ele já participou de verdadeiras agressões do ponto de vista físico, né? Atividade física muito intensa, muito além da sua capacidade, ele já se submeteu a inúmeras dietas, algumas dietas inclusive extremamente restritas, e ele está cansado disso, né? Então é uma pessoa que fica muito vulnerável, né? A uma série de milagres que são prometidos, né? Uma série de atuações de pessoas inescrupulosas que aproveitam esse momento, essa vulnerabilidade, e a pessoa busca no fundo uma mágica, né? É um tratamento a longo prazo, tá? A gente tem conseguido um resultado bastante satisfatório, principalmente com obesidade infantil, mas que a gente percebe que ao longo do tempo, o que o profissional nutricionista pode fazer nessa situação é estar ao lado dele para que ele consiga dar continuidade ao tratamento. Mas eu gostaria que você nos colocasse aqui para o telespectador, para a telespectadora do CBH, o seguinte. Muitas pessoas, né, principalmente as jovens, os adolescentes, eles têm muita preocupação estética, né? Preocupam se estão acima ou abaixo do peso, ou principalmente acima do peso. E não raras vezes nós observamos moças, rapazes, que estão aparentemente dentro de uma condição física normal, se achando gordos, se achando obesos. Né? Estou muito gordo, vou fazer dieta, vou fazer exercício, não sei o quê, uma série de situações. Eu queria que você colocasse assim, uma maneira prática de uma pessoa se identificar se ela está ou não dentro daquele conceito de obesidade. É porque você tem realmente uma situação em que você pode estar um pouco acima do peso, mas não ser um obeso. Exatamente. Quando é que uma pessoa passa realmente a ser obesa? Tá, essa questão, a definição de obesidade, ela pode ser definida através de várias formas, né? Primeiro, a relação entre peso e altura, tá? É uma formulazinha muito fácil de fazer. Você pega o peso e divide pela sua altura ao quadrado, altura em metros ao quadrado. Então, você pega a sua altura, multiplica por 2, né? Multiplica pela sua própria altura, perdão, divide o peso. Se você tiver esse valor acima de 30, se o índice de massa corporal for acima de 30, você realmente é um indivíduo obeso. Obesidade leve, mas é um indivíduo obeso, né? Se o índice de massa corporal, ou seja, o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Estiver entre 22 e 25, você está com peso normal. Se esse índice de massa corporal estiver entre 25 e 30, você está com sobrepeso, mas não necessariamente obeso. Agora, a tendência hoje é de se definir obesidade não de acordo com a relação peso-altura. Porque eu posso ter, por exemplo, um indivíduo extremamente musculoso, tipo um Rambo, um Schwarzenegger, por exemplo, que é extremamente magro. São indivíduos muito magros, porque o percentual de gordura é baixo e ele tem uma massa muscular bem desenvolvida. Então, essa relação peso-altura está furada, né? Então, caracteriza-se também a obesidade pelo percentual de gordura corporal acima de 20, especificamente em caso de homens, e acima de 30, especificamente em caso de mulheres, né? É claro que essa taxa de gordura corporal depende do sexo e depende da idade também. Então, acima de 5% do limite superior de normalidade já é considerada obesidade. Na verdade, eu já cheguei a ver algumas tabelas em que você
faz assim, ó, se você, para os homens, né? Você pega a sua altura e pega assim, se você tem 1,70 m, você tem que ter 70 quilos. Se você tem 1,75 m, você tem que ter 75 quilos. E para as mulheres é 10 quilos a menos. Ou seja, se você tem 1,64 m, você teria que ter 54 quilos. Isso funciona? É assim mesmo? Como é que Essa é isso? questão de peso ideal é bastante relativa, porque o peso ideal, ele depende de uma série de questões. Da idade, tá certo? Da compleição óssea, do biotipo da pessoa, uma pessoa mais longilínea, uma pessoa mais baixinha, principalmente a idade, porque, por exemplo, aos 17 anos, uma pessoa fica linda, maravilhosa com 52 quilos, mas aos 60 anos, com 52 quilos, ela ficará com uma aparência emagrecida, abatida, tá certo? Então, o percentual de gordura, com o passar da idade, ele automaticamente aumenta um pouquinho, naturalmente, né? Não significa que a pessoa deixa de ser obesa porque fica mais velha, né? Não significa isso, não. Mas, hoje em dia, a relação maior é dada pelo índice de gordura corporal, tá? Pela taxa percentual de gordura corporal. Você falou muito bem no início do programa, você falou sobre a questão da multidisciplinaridade, ou seja, que vários profissionais necessitam interferir muitas vezes no mesmo caso, no mesmo paciente, durante o tratamento, para que o tratamento chegue a bom termo. Obviamente, a nutricionista tem um papel fundamental nesse processo e ela é que vai, na verdade, orquestrar essa situação toda. Mas eu queria que você nos falasse quais seriam os outros profissionais que eventualmente poderiam participar nessa questão da orientação, da reeducação, da abordagem do paciente obeso. Olha, principalmente o médico. Eu acho que o indivíduo só deve ser encaminhado para uma psicoterapia, para um personal trainer, ou para uma academia de ginástica, ou para uma nutricionista, depois de uma avaliação clínica muito bem feita. Tá certo? Porque preconiza-se que, na grande maioria das vezes, a obesidade é ocasionada por um excesso de alimentos, tá? Mas existem algumas doenças, né, algumas patologias, alguns distúrbios metabólicos que podem ocasionar ganho de peso de forma inexplicável. Então, primeira coisa, uma avaliação clínica com o médico, né, especializado. O professor de educação física é fundamental, porque na grande maioria das vezes as pessoas ficam tão enlouquecidas para emagrecer que começam a fazer alguma atividade aleatoriamente. Então, ela tem que ter uma orientação de um profissional nessa área. A psicoterapia, em algumas circunstâncias, ela está indicada, né? A gente não tem uma experiência com uma parceria com psicoterapeutas, porque na grande maioria dos pacientes que a gente atende, são desvios alimentares, são erros alimentares, são ajustes alimentares, não necessariamente tem indicação de acompanhamento com psicólogo, mas em algumas situações a participação ou do psicólogo ou do psiquiatra é fundamental. Você falou agora há pouco também, Ermelinda, a respeito da sua experiência, né, com crianças. Eu perguntaria o seguinte a você, o que é mais fácil tratar? O adulto ou a criança? Na verdade, a gente perguntaria da seguinte, pode até inverter a pergunta, o que é mais difícil emagrecer, o adulto ou a criança? Olha, eu estou falando especificamente com relação à minha experiência. Eu comecei a trabalhar com obesidade por acaso, tá? No início da minha carreira, como eu trabalho com nutrição clínica há quase 20 anos, eu tinha vários indivíduos doentes que precisavam de uma intervenção nutricional para tratar a sua doença de base, né? Um hepatopata, um nefropata, um cardíaco e outras situações semelhantes. Agora, de repente, os vizinhos, parentes e amigos desses meus pacientes me pediam ajuda para controlar o peso, tá? Como eu não tinha muita experiência no tratamento da obesidade, eu comecei a ler, tá? E comecei a me preparar para receber essa clientela que estava inexplicavelmente me procurando. Quando eu comecei a ler, estudar a obesidade e colocar em prática, foi um fracasso total. Então eu comecei a questionar exatamente como que eu poderia ajudar essa pessoa, exatamente isso, respeitar o indivíduo, tá? Porque como ele já é uma pessoa que já vem de inúmeras dietas, inúmeras tentativas infrutíferas de um resultado satisfatório, eu comecei a ver o que eu poderia fazer para ajudá-lo. Primeiro, respeitando o hábito alimentar. Sem fazer uma boa avaliação nutricional e respeitar o hábito alimentar de um indivíduo, fica muito difícil tratar a obesidade. Primeira coisa, conscientizar o indivíduo, né? Por que que a minha experiência com criança é muito melhor do que com adulto? Como eu estava te explicando anteriormente, a criança é fruto de um contexto alimentar que é a junção do hábito alimentar da família, né? Provavelmente do pai e da mãe,
Quer dizer, ali tem uma intervenção dos avós, ali tem uma intervenção da cozinheira, tá certo? Então, é um hábito alimentar que está se formando, que está se solidificando, né? Então, quando a gente consegue uma empatia, né, com a família, quando a gente consegue cativar a família e envolver esses familiares no tratamento, o resultado é fantástico, tá? Eu tenho casos, assim, belíssimos de programas de reeducação alimentar, porque o nosso papel não é simplesmente prescrever uma dieta, tá certo? E seja o que Deus quiser. Não, muito pelo contrário. Além de prescrever a dieta, eu tenho que dar alternativas de substituição, eu tenho que mostrar o que o mercado oferece, né, de interessante para os nossos clientes. Quer dizer, é todo um trabalho de reeducação alimentar. Muito bem. Então vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos com nossa conversa sobre obesidade. Do Videobula, conversando a respeito de obesidade com a nutricionista Ermelinda Lara. Queremos lembrar a você, nosso telespectador, nossa telespectadora do CBH, que nós temos o telefone 0800 30 11 00, ligação gratuita, onde você poderá sugerir os temas para os nossos próximos programas. Ermelinda, você estava falando agora há pouco sobre a questão da obesidade infantil. Você poderia falar um pouco mais, concluir, até mostrar, nós estamos com material aí para ser mostrado? Né, como eu estava te dizendo, a nossa experiência com obesidade infantil é melhor do que com obesidade na vida adulta. Por quê? Primeiro que, quando há um envolvimento da família, como eu disse, as coisas ficam mais simples, porque implanta-se um novo hábito alimentar naquela casa, tá certo? E tem um detalhe extremamente importante, que é a continuidade do tratamento. Normalmente o adulto, como ele busca resultados imediatos, ele não tem muita paciência, tá certo? De aprender alguma coisa, de conscientizar da importância da alimentação na saúde, na beleza, na qualidade de vida, principalmente na questão estética. Então ele busca sempre resultados imediatos. A criança não tem essa expectativa e, favoravelmente ao nosso trabalho, tem o crescimento. Aos poucos, né, vai se adequando o peso à estatura, porque em obesidade infantil, o crescimento da criança, para nós, é prioridade. Quer dizer, o crescimento é prioridade, a manutenção da massa muscular. Quando a criança segue as nossas orientações e faz, paralelo ao tratamento, alguma atividade física orientada, há uma preservação dessa musculatura. Nós temos vários casos bastante interessantes. Quando a criança se nega a fazer algum esporte e faz simplesmente o controle alimentar, ou essa parte de reeducação alimentar, há uma ligeira caída no percentual de massa muscular e uma estabilização. Tá certo? Porque a cota proteica que a gente oferece, normalmente é de acordo com a recomendação, né, para... Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa matéria que nós estamos aí. Você podia colocar no ar para a gente, sobre essa criança que foi um caso da doutora Ermelinda a respeito de emagrecimento em criança? Tem jeito? Eu queria que você comentasse esse caso, Ermelinda, para falar justamente da evolução. Em quanto tempo essa criança perdeu peso, quantos quilos ela perdeu, qual foi a característica principal da evolução do quadro dela? Isso. Essa criança é uma criança extremamente mimada, né? Filha única, filho de pai obeso e de mãe com peso normal. Ela começou o tratamento com a gente por causa de uma hipertensão arterial grave, tá? De causa desconhecida. Ela começou o tratamento por causa de uma pressão muito alta. Quando a gente iniciou esse programa de reeducação alimentar, ela já está com a gente em tratamento há aproximadamente 5 anos, a gente teve um resultado muito satisfatório no início. Depois, o resultado a evolução ficou estável durante um tempo, a criança voltou a ganhar peso e de mais ou menos 2 anos para cá, ela vem se adequando, ela não perdeu mais peso, ela foi crescendo de uma forma satisfatória, não perdeu mais peso e até que chegou num ponto de adequação. A relação peso-estatura hoje está na faixa de 107.